debate do nosso ciclo de conferências Agora para Viva. Queria também dar as boas-vindas ao nosso painel de oradores. Portanto, o debate terá três secções. Iremos começar com um primeiro debate de intervenções de 5 a 10 minutos de cada um dos nossos oradores. Depois teremos uma segunda ronda de intervenções ou umas intervenções cruzadas. E, por fim, vamos abrir o debate à plateia para respondermos algumas perguntas. Iria começar pelo Dr. Fernando Costa, como ex-ministro da Saúde, que desafios enfrenta a saúde, nomeadamente o Sistema Nacional de Saúde em Portugal nos próximos anos e que soluções poderemos arranjar para esses desafios? Obrigado, cumprimento do painel, muito obrigado aos alunos da Universidade Nova que nos têm convidado. Eu diria que falarei mais como observador e trabalhador do Serviço Nacional de Saúde, verdadeiramente como ex-ministro, como nos pós-Sadrão. Eu penso que no último período democrático deve ter sido ministro com o período mais curto em exercício, tendo porventura sido um dos secretários de Estado com um período contínuo mais longo em exercício, apesar de tudo. Mas, do ponto de vista da minha observação e daquilo que penso que são as grandes questões a resolver na saúde de Portugal, eu gostaria de começar por fazer uma pequena introdução, situação, relativamente àquilo que se passa e que é muito relevante para enquadrarmos todo o debate. Felizmente para nós portugueses, ao contrário do que se passa em muitos outros países do Ocidente, existe um consenso, eu diria generalizado, quer entre os cidadãos, quer entre os partidos políticos, em particular aqueles que têm maior representação parlamentar, acerca da quase aceitação, sem discussão, daquilo que está escrito no artigo 64 da Constituição Portuguesa. Ou seja, que há um direito à saúde, sendo certo que o número 1 do mesmo artigo também depois refere que existem deveres de cidadania para com a saúde, mas penso que não há nenhuma discussão maior acerca de que a saúde é, de facto, um direito, ou que o direito à proteção da saúde, assim melhor dizendo, é um direito universal, geral, e, de alguma forma, esse direito deve ser exercido através de um Serviço Nacional de Saúde, tendencialmente, eu diria, desejavelmente gratuito. E, dito isto, as diferenças que poderão existir entre aquilo que se convenciona chamar a direita ou a esquerda acabam, no fundo, por se resumir a dois aspectos que depois têm, obviamente, ramificações. O primeiro é da forma como se encara a generalidade do Serviço Nacional de Saúde. É geral porque tem que necessariamente garantir tudo a todos, em termos de tecnologia, em termos de acesso, ou é geral do ponto de vista da sua, diria aqui, tendência no sentido de garantir que, pelo menos, aquilo que de melhor existe e que é comportável deve ser dado às pessoas. Logo, à partida, isto é uma matéria extremamente interessante, teremos que verificar que, infelizmente, ainda hoje, o Serviço Nacional de Saúde português não é geral, por exemplo, naquilo que tem a ver com cuidados dentários. Uma opção que foi tomada há muitos anos e que hoje em dia se está, mais uma vez, a tentar reverter, vamos ver de que forma e com que profundidade. E a segunda grande questão, que é, de facto, uma questão essa politicamente mais marcante, é como deve ser lido o aspecto tendencialmente. Até onde vai a tendência, até onde vai, de facto, a gratuitidade, e aí há muita discussão política muito interessante, nomeadamente sobre o papel das chamadas taxas moderadoras, se são ou não são formas encapeadas de copagamento, se esse copagamento deve existir em que moldes, se existe ou não, em termos daquilo que é a estrutura fiscal portuguesa, o direito de se cobrar ainda mais àqueles que, por natureza, pagam, por força do seu rendimento, ainda impostos mais altos. Enfim, são estas as grandes questões. Dito isto, eu penso que os grandes desafios para os próximos anos vão se prender necessariamente, aqui como em todo o mundo, com duas questões que me parecem muito relevantes. Em primeiro lugar, regressa à questão da generalidade. É preciso saber como vamos ou não estar preparados para assistir, responder financeiramente, não pondo em causa a universalidade e não pondo em causa
a ideia de que existe um direito à proteção da saúde, como é que vamos responder aos novos desígnios tecnológicos, aos preços crescentes da tecnologia, que são hoje claramente o primeiro, enfim, drive, peço desculpa pelo anglicismo, de crescimento de despesa ao nível da saúde, e por outro lado também há o problema que não é menor de assistirmos a um número cada vez mais crescente de pessoas a precisarem de cuidados de saúde com maior acuidade, até porque em Portugal, e também poderemos discutir isso mais à frente, sendo que somos um dos países onde tem havido um aumento da esperança média de vida, não somos seguramente um país onde tenha havido um aumento da esperança média de vida com qualidade, livre de doença. E, portanto, há aqui uma área onde poderemos ter que vir a trabalhar. Este é um aspecto importante que se prende com o segundo aspecto, que é o aspecto do financiamento. E sobre essa matéria, para acabar, eu penso que há uma discussão que vai ter que ser feita, quer queiramos, quer não, e da qual toda a gente tem fugido sistematicamente, é sempre politicamente incómodo tê-la, que é de saber se o nosso modelo de financiamento, estritamente baseado em impostos, com uma prestação de cuidados essencialmente centralizada no setor público, é ou não sustentável em função daquilo que são os investimentos dos custos fixos muito elevados que ao Estado competem numa estrutura deste género. Acho que em Portugal tem-se, de alguma forma, evitado muito esta discussão. Cria-se muita ideia de qualquer sistema baseado em seguros, ainda que público, e vê-se muito esta discussão em torno do próprio futuro da ADSE. É muito conotado com ideias mais próximas da direita, por oposição a um sistema clássico beveragiano, britânico, que é muito mais associado a uma visão do chamado socialismo pós-guerra, mas a verdade dos factos é que, quer queiramos, quer não, temos hoje em dia na Europa países com governos mais à esquerda ou mais à direita que, ao longo dos últimos anos, optaram por um determinado modelo. Veja-se o caso da Alemanha, que teve uma governação social-democrática durante muitos anos e que tem tido uma alternância entre democratas cristãos e sociais-democratas e convivem naturalmente com uma lógica do modelo bismarckiano, criado por eles, de financiamento por seguros com uma razoavelmente grande livre escolha do utilizador. E, portanto, e vejam o caso da Inglaterra, que, apesar de tudo, mesmo quando muda um governo, sempre que, agora mais uma vez, tem havido greves em Inglaterra, etc., sempre que mudou o governo, nunca foi, digamos, o Partido Conservador capaz de alterar este modelo de financiamento. Eu penso que esta é uma discussão muito interessante, nomeadamente acho que vamos ter que evoluir para modelos mistos, nem tanto ao mar, nem tanto à terra. Poderemos, enfim, eu não sou economista, como já perceberam, poderemos, na presença de ilustres economistas, discutir esta matéria, porque eu penso que este é seguramente o grande desafio. Em conclusão, os desafios são sempre, e aqui é matéria económica, são desafios de sustentabilidade, uma vez que, pelos vistos, felizmente, sublinho, felizmente, ao contrário de outros países, como no caso dos Estados Unidos, onde isso sistematicamente é discutido, ninguém discute em Portugal o direito universal à proteção à saúde. Muito obrigado. Muito bem. Boa tarde a todos. Muito obrigado pelo convite. Eu tinha pensado que ia ser moderador, que era, aliás, o meu sonho, era ser moderador de colegas tão ilustres, mas depois houve um pequeno percalço e então passei de moderador a orador, com muito gosto. Eu queria encontrar algum ponto de discordância com o Dr. Fernando Manuel da Costa, não encontro. E, portanto, os meus 2 ou 3 pontos iniciais são os seguintes. Primeiro, temos, na verdade, um consenso da sociedade portuguesa em relação à existência do Serviço Nacional de Saúde. Fundamentalmente a partir de 1995. Eu andei, o Dr. Manuel da Costa foi consultor do Presidente Cavaco Silva, eu fui consultor do Presidente Jorge Sampaio. E dos meus trabalhos era ler os programas eleitorais, os programas de governo de todos os partidos, todos os governos, não sei se passou por isso também, e portanto podem fazer perguntas se quiserem, desde os anos 90 até agora, que eu respondo-vos quase de cor. Isto para dizer que
há consenso partidário desde as eleições de 95. Portanto, nós temos que encontrar, nós só com uma lupa é que vemos alterações substantivas. Claro que há alterações de pormenor entre o PC e o CDS, entre o Bloco e o PS, o que quer que seja. Mas alterações substantivas ou diferenças substantivas, elas não existem. E eu identifico, inclusive, aquilo que chamei um transvase ideológico muito curioso nessa época. E o que é que consistiu esse transvase ideológico? É que a direita, para agora aplicar as palavras simplistas, a direita aceitou o Serviço Nacional de Saúde e o discute o Serviço Nacional de Saúde, assim como também a esquerda aceitou a introdução de mecanismos tipo mercado no próprio Serviço Nacional de Saúde. E podemos falar, se tiver interesse nisso, em que é que consistem esses mecanismos tipo mercado, que vão desde a gestão empresarial dos hospitais, até às parcerias público-privadas, até ao facto do Estado não ter um papel tão importante quanto tinha no passado pós-25 de Abril, de prestador, por ter agora um papel mais regulador do sistema de saúde. E, portanto, o meu primeiro ponto, que é coincidente com o Dr. Fernando Leal da Costa, é termos consenso social português. Claro que há sempre lugar a querelas, ainda bem que elas existem, é sinal que estamos atentos e estamos atentos. Ponto 2. Quais são, então, do meu ponto de vista, os problemas hoje? Eu diria, hoje, agora falaria sobre os problemas e depois, numa segunda intervenção, falaria sobre os remédios. Quais são os problemas fundamentais? Que não são portugueses. Se nós olharmos para os países da OCDE, deixamos agora os países não OCDE de fora, os países, 30 e tal países da OCDE, têm basicamente os mesmos problemas que nós temos. Deixando também de lado os Estados Unidos, por razões que os meus amigos bem conhecem. E o problema à cabeça é o problema da despesa. É o problema da despesa que, no passado, há 15 anos, era praticamente um problema que só preocupava os economistas. Aliás, criou-se nessa altura um neologismo tão antipático dos economicistas, uma versão economicista, quando alguém falava de números, era logo rapidamente criticado por ter uma visão economicista disto ou daquilo. O que é facto é que, durante muito tempo, a despesa com o Serviço Nacional de Saúde, portanto, com a componente, não confundo o sistema com o serviço, portanto, com a componente pública do sistema, crescia na última década do século XX, portanto, entre 1990 e o ano 2000, o crescimento anual do SNS, da despesa do SNS, era superior a 5%. E o crescimento do produto era, quem é que me quer lembrar? E o crescimento do produto nessa época, estamos entre 1990, estou a papos não falo, entre 90 e 2000 seria à volta de 2, qualquer coisa. E, portanto, ano após ano, o gap acentuou-se, naturalmente. Estávamos a crescer a mais de 5% ao ano, a crescer o SNS. E estávamos a crescer, enquanto riqueza, a pouco mais de 2%, bons anos, crescimento de 2%, é evidente que esse gap acentuou-se. E só tardiamente é que os governos, e foi fundamentalmente o governo de coligação PSD-CDS de Durão Barroso, que começa digamos, a controlar de uma forma mais eficaz, mais eficiente, a despesa da saúde. Mas, portanto, lá não teremos em relação aos remédios. Portanto, questão fundamental em todos os países da OCDE é a despesa da saúde, em alguns casos ainda o crescimento da despesa da saúde. Segunda questão fundamental, a questão do envelhecimento da população, que se prende com o primeiro, naturalmente. Nós temos uma população muito envelhecida, e temos evidência, a população mais envelhecida consome mais cuidados de saúde. Terceira questão, também aflorada pelo Dr. Fernando Leal da Costa, que é uma questão fundamental, a inovação tecnológica. E nós temos alguma dificuldade em lidar com a inovação tecnológica. Eu imagino o martírio que o Dr. Fernando Leal da Costa, como governante, sofreu com, digamos, estes dois pratos da balança. Por um lado, a questão da universalidade, ou seja, colocar à disposição de todos os cidadãos, e atenção, digo cidadãos, não portugueses, à disposição de todos os cidadãos aquilo que há de mais inovador e que pode curar ou pode limitar o sofrimento, por um lado, e, por outro lado, orçamentos rígidos. Quer dizer, a doutora Maria Luís, o doutor Vitório Gaspar, dizia ao doutor Paulo Macedo, ao doutor Leal da Costa, tem 8 mil milhões de euros, isto, como sabem, é grosso modo o orçamento do SNS, nem mais um cêntimo. Nem mais um cêntimo. E, portanto, esta situação é uma situação de grande complexidade, de grande dificuldade para todos os governos dos países da OCDE.
e tem havido respostas diversas para lidar com este problema, mas fico por aqui. Bem, muito obrigada pelo convite, é uma honra estar aqui neste painel que queria cumprimentar e parabéns pela organização, que é fantástica e que, segundo nos teve a dizer o professor Pedro Pita Barros, tem tido uma influência enorme, apesar do enorme número de conferências num número de dias muito reduzido. Quando se chega assim ao terceiro a tomar a palavra, há uma certa tendência para pegar nos dois primeiros e comentar. Eu tinha organizado esta pequena intervenção inicial de uma maneira um bocadinho diferente, mas agora não resisto realmente a comentar as anteriores. Obviamente que estamos todos de acordo e, como disseram dentro do Dr. Leal da Costa e do Professor Jorge Simões, há um consenso relativamente ao direito à saúde. O problema é como é que vamos ter esse direito. Se esse direito decorre de termos serviços de saúde fantásticos, que tenham um financiamento fabuloso e, portanto, respondam a tudo o que nós precisamos, ou se esse direito à saúde implica o dever de nós cuidarmos da nossa saúde. Está frio, está. E, portanto, a discussão tem que começar por aí. Porque nós temos a tendência de nos fixar no direito sem nos lembrarmos que, para ter esse direito, nós temos o dever de cuidarmos da nossa saúde. E sabem que em certos países, e a Inglaterra é um exemplo, o exemplo que vou dar, se houver um lugar, uma vaga de cuidados intensivos e estiverem dois doentes a necessitar de cuidados intensivos, isto é uma história real, e for um fumador e um não fumador, com critérios semelhantes, e portanto a equipa tem que optar por um dos doentes, a opção vai para o não fumador, considerando que o fumador não cumpriu o dever de cuidar da sua saúde. Obviamente que o dever de cuidar da nossa saúde depende da literacia da população. E Portugal tem esse problema, que é ter uma população ainda com uma literacia relativamente baixa para cumprir esse dever de saber como é que cuida da sua saúde. Um dos problemas, e isso também se passa em todos os países e em todo o mundo, é que normalmente o governo não aloca um grande financiamento à área da prevenção da saúde. E não aloca, e agora vou dizer uma coisa que se calhar o Dr. Fernando da Costa depois vai protestar, mas eu tive muitas vezes em reuniões da Organização Mundial de Saúde e em Bruxelas e discutíamos isto, mas se nós achamos que se deve haver estratégias de promoção da saúde e que cada um deve ser responsável pela sua saúde e que isso vai levar a muito menos gastos, porque é que os governos não investem na promoção da saúde? O que é facto é que as estratégias de promoção da saúde só vão ter resultados a 5, a 10, a 15, 20 anos, daqui a uma ou duas gerações. Que já não está este governo no poder, nem este é o próximo. E, portanto, a tendência é as estratégias serem por ciclos governativos, como é óbvio. Enfim, teremos que ter um bocadinho mais de... olhar para estes aspectos com um bocadinho mais de atenção. Em relação a estes aspectos, no fundo, que o Dr. Fernando da Costa falou, o Sistema de Seguros do Serviço Nacional de Saúde Beveridgiano, se vocês forem olhar para os indicadores de saúde portugueses, eu fui alta comissária da saúde e, portanto, tinha como uma das minhas missões era a monitorização do Plano Nacional de Saúde. E realmente, na altura, percebi-me logo, com espanto, que apesar de, enfim, Portugal, a nossa melhoria de cuidados com a criação, inclusive, do Serviço Nacional de Saúde é relativamente recente, relativamente à história da saúde dos outros países, e mesmo assim nós melhorámos imenso os nossos indicadores e temos indicadores em várias áreas melhores que outros países. O que pode fazer alguma confusão. E porquê é que isso acontece? Uma das razões porque acontece é realmente a universalidade. Porque se nós formos olhar para o sistema americano de seguros, ou o sistema alemão, que também é baseado em seguros, nós sabemos que há um grupo que tem realmente saúde muito boa e depois há um grupo que não tem praticamente acesso à saúde. E esse é um aspecto importante. E é de tal maneira importante que a senhora Merkel, em 2014 ou 2015, percebeu que não tinha indicadores de saúde infantil, estes são os de saúde infantil, mas enfim, que os indicadores de saúde infantil alemãos eram os nacionais
relativamente maus relativamente a outros países europeus, e nomeadamente a Portugal, que tem uns indicadores fantásticos, e embora o país, a política do país seja através de seguradoras, a política de financiamento, ela resolveu criar um fundo de orçamento de Estado só para desenvolver estratégias para a saúde materna e infantil, porque percebeu que não chegava. E daí, no fundo, a opinião dos meus dois predecessores, no sentido que se calhar caminhamos para um sistema misto e se calhar o sistema misto será o perfeito, se é que há um sistema misto. Bem, mas só mais 2 ou 3 comentários. Nós ficamos durante muitos anos convencidos que um país desenvolvido tinha saúde ótima, tinha excelentes cuidados de saúde, para chegar à conclusão que um país, uma população que tem saúde, vai levar a um país desenvolvido. Não é? E agora até se quantifica que quando aumenta a esperança de vida média ao nascer de 5 anos num país, aumenta o PIB de 0,5 a 0,7. Portanto, é com isto que temos que convencer os ministros das Finanças, que é, se investirem na saúde, mas nós convencemos, não é? Se investirem na saúde, vão ter um país mais desenvolvido, e não ao contrário. Isto, eu gostava com isto de fazer a ponte para um aspecto engraçado e que foi muito falado, agora se calhar está um bocadinho mais esquecido, que é a saúde em todas as políticas, que eu não sei se vocês aqui têm ideia. Eu, quando troquei uns e-mails com a organização, nomeadamente com o João, perguntei-lhes qual é a base, enfim, que vocês têm para esta discussão. Ele, no e-mail, falou na M8 Alliance, que é a Organização Mundial correspondente ao G8 na área da saúde e que reúne todos os anos. Em outubro, Portugal entrou no ano passado com a Universidade de Coimbra, e que nesta última reunião identificou 5 áreas-chave na saúde, sendo que a conversa inicial do documento é a saúde em todas as políticas. O que é que isto significa? Significa que a saúde não se faz no Ministério da Saúde, não se faz por profissionais de saúde, mas se faz em todas as áreas. Eu vou dar um exemplo relativamente simples. Reparem, se há 4 governos atrás, acho que foi 4, se há 4 governos atrás, o Ministro das Finanças, porque o conceito de saúde em todas as políticas envolve o conceito de avaliação do impacto das políticas na saúde, tal e qual como se faz o impacto ambiental. Ou seja, defende-se que, tal e qual como qualquer Ministério, quando está a preparar uma política, muitas vezes pede para ser avaliado o impacto ambiental, devia ser tido impacto na saúde. E há várias formas de ter impacto na saúde. E quando há 4 governos atrás, quero dizer, o Ministro das Finanças resolve alterar as regras da reforma, se tem pedido para ser avaliado o impacto em vários ministérios, entre os quais da saúde, tinha percebido logo, antes da lei sair, que, sendo que os médicos de medicina geral e familiar são todos mais ou menos da mesma geração, porque foi uma especialidade criada mais tarde do que as outras especialidades, e portanto eram quase todos da mesma geração, que, alterando as regras da reforma e tendo este grupo de médicos medo que, alterando as regras da reforma, fossem perder regalias, que iam todos reformar-se mais ou menos no mesmo ano, em 2 ou 3 anos, e de repente nós íamos ter um problema enorme nos cuidados primários. E isso podia levar a que a lei saísse já com uma exceção, até nós pormos esses médicos de família já com uma exceção, dizendo, por exemplo, que a regra significava que quem queria pedir uma reforma antecipada tinha aquelas regalias, mas que os médicos de família que quisessem pedir a reforma antecipada poderiam ficar a trabalhar mais 3 ou 5 anos, por exemplo, e que mantinham as regalias quando se reformasse ao fim dos 5 anos. E, portanto, como ele não fez esse pedido ao Ministério da Saúde, isso passou despercebido e, de repente, ficámos perante o facto de ter uma queda brutal nos médicos de família, o que tem um efeito completamente em harmónia, porque se as pessoas não têm médico de família, vão mais ao hospital, vão mais às urgências, os cuidados hospitalares são mais caros. E são mais caros porque a tendência, são mais caros, no hospital gasta-se mais dinheiro, e porque no hospital, como nós vemos coisas mais complexas, situações mais complexas, temos tendência a pedir mais exames, a optar por consultas em várias especialidades, e, portanto, as situações mais comuns são muito mais caras. Isto para vos dar um exemplo de saúde em todas as políticas. Outro aspecto engraçado da M8 Alliance é relativo à saúde dos imigrantes e dos refugiados. Nós temos uma lei em Portugal, de 2001, do Ministro Correia de Campos, que
soa que seria inconstitucional na altura, mas ele lá conseguiu fazer passar, que diz que qualquer pessoa que reside em Portugal, qualquer pessoa, é muito engraçado, documentada ou não documentada, que reside em Portugal há mais de 90 dias, tem direito e acesso universal à saúde gratuita, etc., tal e qual como um residente, como uma nacionalidade portuguesa. E, portanto, nós pensamos assim, fantástico, nós temos regras, temos leis, que nos dão a universalidade dos cuidados de tal maneira abrangentes que até relativamente aos imigrantes isso acontece. E quando eu era alta comissária andei a vender isso por vários países, porque os países pediam para nós irmos lá falar como nós éramos fantásticos em Portugal, que tínhamos uma saúde de imigrantes fantásticos. Não chega. Eu fiz um estudo no Hospital da Amadora, onde trabalhei também, porque o Hospital da Amadora, 50% da população eram imigrantes ou filhos de imigrantes, e para chegar à conclusão que, para uma população semelhante, os indicadores, os resultados eram 2 vezes piores, de mortalidade e mobilidade, 2 vezes piores nas famílias imigrantes. E porquê? Porque como eles têm falta de literacia, menos literacia ainda que a população portuguesa, obviamente, não se percebem da gravidade das situações e quando procuram urgência hospitalar, procuram uma situação às vezes irreversível e mais grave, que leva a que saia mais caro e não tenha resolução, muitas vezes, porque é irreversível. E, portanto, o fazer esta lei, ou seja, dizer que nós temos universalidade de cuidados para todos, incluindo os imigrantes, não chega para nós chegarmos à população. Só para acabar, porque estes assuntos são fantásticos e nós acabamos por nos entusiasmar. Um ponto que é falado aqui também, que é o acesso universal, já foi falado, que é a digitalização, chamamos de digitalização, digital health. Todos os aspectos que dizem respeito à informática e à digitalização, enfim, uma tradução má de saúde, são importantíssimos. Há experiências fabulosas. Eu estou-me a lembrar agora de uma experiência que vi na Alemanha, relativamente à fisioterapia, em que, reparem, se alguém teve um acidente vascular cerebral e está em casa e tem que se deslocar para fazer fisioterapia, tem que ter alguém que o leve, desloca-se com dificuldade, e para além disso tem que ter um cuidador informal, o que sai caro, porque é alguém que não pode ir trabalhar, tem que ficar a tomar conta, tem que levar à fisioterapia para levar à fisioterapia, e a fisioterapia para ter resultados tem que ser, enfim, com uma frequência grande, nomeadamente diariamente. E, portanto, tinha sido desenvolvido na Alemanha uma espécie de telefisioterapia, em que há uma fisioterapeuta que está central e que está ligada à casa de várias pessoas, que está a indicar a fisioterapia que cada uma deve fazer, e, portanto, todos aqueles exercícios que devem fazer, sem a pessoa ter que se deslocar, tem que se deslocar depois só uma vez por semana. E, portanto, há outra experiência também muito engraçada relativamente à melhoria dos indicadores de saúde, feita com adolescentes em África. Há uma empresa de telemóveis, telemóveis inglesa, que decidiu tentar melhorar a saúde dos adolescentes em países sul-africanos. E então ofereceu telemóveis aos adolescentes todos com obrigatoriedade. Eles não podiam fazer chamadas nem receber, mas podiam receber e mandar mensagens, o que deixa qualquer adolescente feliz. Alguém sabe qual é a média de mensagens que um adolescente português envia e recebe por dia? 50. 90. Portanto, ofereceu os telemóveis e eles enviavam-nos uma mensagem, entre amigos, obviamente, mas recebiam mensagens de saúde 2, 3 vezes por dia. Tão simples como não beba água, não sei de onde, lava as mãos, não sei o quê. E ao fim de 2 anos, os indicadores de saúde, nomeadamente doenças infecciosas daquela população adolescente, tinham melhorado enormemente. Portanto, isto para dizer, e há imensos aspectos que nós podemos discutir, isto para dizer que muitas vezes há pequenas coisas que são realmente um fator de melhoria enorme na população, mas que nós temos que estar atentos, tanto às grandes como às pequenas, se queremos realmente que a nossa saúde evolua da forma que nós esperamos e que nós podemos. Só uma palavra para a inovação tecnológica. Há muito que se diga sobre a inovação tecnológica, nomeadamente os aspectos éticos.
Nós gostamos muito de falar que os médicos e enfermeiros profissionais de saúde têm que ter princípios éticos, e os princípios éticos cada vez mais se fala que são referidos aos profissionais de saúde, com certeza, ao doente, que tem que se comprometer a cumprir a terapêutica, mas também ao gestor, que são vocês no futuro, aos economistas, ao governo, ou seja, qualquer lei, qualquer ação pode ter consequências éticas relativamente à saúde individual ou à saúde coletiva. E nós temos que ter isso em mente quando todos os profissionais, quando estamos a cumprir as nossas funções. E a inovação, e estes princípios éticos também se referem à indústria farmacêutica. Isso é um aspecto que eu não sei se vocês querem discutir depois, que é porque é que um medicamento, como foi o exemplo da hepatite, que é sempre um case study, fazer a elaboração do medicamento, do número de comprimidos suficientes ou necessários para tratar um doente durante 6 meses custa 100 euros à indústria farmacêutica e depois ela vende a um país por 48 mil euros, depois de negociar ficou em 32 mil. Porquê? Porque é que isto acontece e quais são as consequências, quais são as causas e quais são as consequências disto? Eu fico por aqui, mas se quiserem discutir isto, tenho muito gosto. Muito obrigada. É sempre um prazer ter meio destes caros amigos nestas discussões. Reparem que aqui temos não só ex-ministros, como provavelmente futuros ministros aqui à minha direita desta área. Ele agora para ser correto, Ministros e ministros. Bom, Os ministros é indiferente, espero eu. É isso que eu ia dizer. posso arranjar algumas também. Bom, deixa-me tentar quebrar alguns aspectos unânimes. Primeiro, um dos primeiros pontos. No longo prazo não há um modelo de financiamento da saúde que vai fazer a diferença. Isto é, podemos mexer mais ou menos, mas a verdade é que toda a experiência histórica que nós temos tido mostra que a regularidade em cada país está normalmente insatisfeito com o seu modelo de financiamento que tem e vai à procura de mudar para tentar fazer o que os outros estão a fazer. Seja que eles começam de uma ponta mais seguro público, põem pauzinhos de mercado ou seguro privado, os que têm mais seguro privado ou seguro social, põem parte do seguro público. Portanto, pode ser que é uma convergência, mas eu acho que mais que uma convergência é uma insatisfação com a questão. Agora, porquê é que isso é assim? Porque quando começamos a pensar em termos de despesa pública, e aí tem toda a razão o Jorge Tomás quando fala que tem sido um grande tema nos últimos anos, nós temos 2 ou 3 regularidades que vale a pena pensarmos com cuidado. A primeira delas é a frequência com que nós invertemos o problema económico que devíamos estar a olhar. O que é que eu quero dizer com isto? Todas, não sei aqui quantos é que fizeram a economia, mas espero que uma razoável maioria de pessoas que têm passado por um curso introdutório de economia. E basicamente são bombardeados com o consumidor que tem preferências e objetivos. Uma estação orçamental e depois o problema é maximizar a máxima satisfação face à estação orçamental. O que traduzir na área da saúde significaria melhorar os indicadores de saúde da população sujeito aos recursos disponíveis. Que é completamente diferente de dizer que eu quero baixar a despesa. Porque baixar a despesa não tem nada a ver com nada. Não? Baixar a despesa é fácil, fecha-se tudo. O que é um problema diferente é se eu quiser ter a menor despesa possível para os objetivos assistenciais que tenho em termos de saúde. E assim é um problema económico dual do primeiro. O que significa que eu tenho, em primeiro lugar, perceber quais são os objetivos que tenho para o sistema de saúde e depois então pensar em termos de recursos, se eu estou a usar bem e quais são os recursos que eu preciso para atingir aqueles níveis de cuidados de saúde que eu quero ter e de saúde da população que eu posso ter a partir daí. E pensar dessa forma muda completamente a lógica de pensar apenas na questão dos custos. Temos que, inevitavelmente,